Olá, boa noite a todos. Que a paz e a alegria de Jesus possa estar conosco, hoje, agora e sempre. Vamos, essa noite, nesta live, falar um pouco sobre reencarnação. E a gente vai começar fazendo oração, elevando o nosso pensamento, esquecendo tudo de ruim que possa ter acontecido no nosso dia, que esteja no nosso coração, levando a mente para o Senhor Jesus, pedindo amparo ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cair em tentação. Livrai-nos do mal, principalmente aquele que ainda reside em nós, pois que teu é o reino, poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Então, o tema que veio hoje para a gente falar é sobre reencarnação. O significado da palavra reencarnação ela deriva do latim e significa literalmente entrar na carne novamente. Há aqueles que ainda duvidem, né, que não acreditem na possibilidade da reencarnação, e hoje às vezes eu senti de voltar o estudo um pouco para esse lado, para a gente concluir juntos que não é possível que não haja a reencarnação, que o mundo assim seria muito, a vida seria muito triste e sombria caso não houvesse. Antes de eu começar a me interessar por estudos da Bíblia, pelo Evangelho de Jesus de fato, apesar de sempre ter tido contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, há algum tempo eu me interessei e me aproximei da Bíblia e comecei a estudar e a ler e me aprofundar nesse estudo, né? Que é maravilhoso, é incrível, é enriquecedor. Com certeza a Bíblia é uma fonte de água viva, né? É um alimento espiritual riquíssimo. E antes de entrar buscando no Evangelho, nos Evangelhos, a confirmação sobre a existência, né, das reencarnações, das várias vidas, eu quero falar de uma visão pessoal. Isso aqui não é uma visão espírita, não é o que a doutrina vem falar, mas essa é uma conclusão íntima, da qual eu tenho na minha mente. E depois a gente vai para o Evangelho, tá? Vamos pensar da seguinte forma. Acreditamos em Deus, que Deus é bom, misericordioso, enfim. E quando mais jovem, bem novinha, que eu vim me interrogar sobre reencarnação, se de fato, né, existia reencarnação, e aí eu confirmei, falei, não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus olha por nós, e se não existisse reencarnação, Deus seria muito ruim. Isso são minhas palavras, é o que eu pensava na minha cabeça. Por quê? Olha, a gente vê que na vida tantos nascem em condições variadas, né? A gente vê aqueles que nascem em plena saúde, vigor, né? Outros que já nascem desde o berço, desde o primeiro momento de vida, já nascem com deficiências físicas, psicomentais, impossibilidades, às vezes, de andar, de ver, de enxergar. A gente vê também aqueles que nascem em berço onde há fartura, onde há abundância, né? Onde não falta nada. E a gente vê aqueles que nascem
né? Também na pobreza, na desnutrição, na falta de amparo material, emocional, enfim, naqueles que são abandonados. Vemos também tantas pessoas que passam por doenças, pessoas que a gente pensa, nossa, uma pessoa tão boa está enfrentando aí essa doença tão dolorosa, está enfrentando esses problemas tão difíceis, essa pessoa não merece, enfim. Então a gente vê essa variação, né, na vida dos nossos irmãos, filhos de Deus. E eu pensava comigo, falava assim, não é possível, tem que existir outras encarnações sim, para explicar essa variação, essa variedade de realidades presentes na Terra. Porque para haver justiça, para mim, na minha cabeça, tinha que existir reencarnação. Então, a partir do momento que eu me indaguei dessa forma e eu acredito plenamente, tenho fé em Deus, eu tinha que acreditar em reencarnação. Era a única resposta lógica para todas essas diferenças, né, que a gente vê ao nosso redor no nosso planeta Terra. E vamos falar também por que dessas diferenças, né? Mas então, vamos lá para a Bíblia, para o Evangelho, para ver aonde que Jesus deixa claro e nos mostra que existe a reencarnação, né? Que é uma lei natural da vida, uma lei natural de Deus. Teve um momento, né, que um homem, um senador dos judeus, chamado Nicodemos, foi conversar com Jesus, porque ele tinha ouvido falar, né, de todos os milagres, das curas, das coisas que Jesus falava. Então ele foi conversar com Jesus. E ele falou assim: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que você faz se Deus não estivesse com você. Ele falou com Jesus. Olha a resposta que Jesus dá, bem clara. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui essa frase é explícita, muito clara e evidente. E aí é claro que Nicodemos, né, não entendeu como aquilo era possível e redarguiu, né, perguntou de volta para Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode ele tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Vamos reler essa resposta de Jesus e entender melhor? Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito. Vamos interpretar a água aí, vamos levar a água. A água era entendida como instrumento gerador de vida, né? Porque não se conhecia muito sobre as ciências físicas. Então eles acreditavam que a Terra saíra das águas, e então a água era um elemento gerador absoluto. Tá. Isso na crença, né, antigamente, no tempo de Jesus, era assim que se pensava. Então, levou por esse lado. Mas, aí a gente vai pensar em quais águas? Nas águas uterinas. Vamos lá na água dentro do útero. As águas uterinas, que são, né, o líquido amniótico. O líquido amniótico, ele protege o embrião contra choque, ele promove a sua tranquilidade e a sua proteção, né? Então a gente pensa ali, renasce da água. De onde que a gente renasce? De dentro da barriga da mãe da gente, de dentro do útero, não é assim?
E ali as águas tranquilas, que a gente vai, eu pensei que agora eu vou voltar lá no Salmo 23 de Davi e lembrar da oração. O Senhor é o meu pastor e nada e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, pelo amor de teu santo... Não, peraí. Perdi, desculpa, gente. Eu escutei eles conversando aqui na sala e perdi. Me vi as águas tranquilas. E lá no Salmo 23 fala então das águas tranquilas também. E aí a gente lembra novamente da água uterina, da água de dentro da barriga da mãe, que é uma água que promove a tranquilidade e a proteção do embrião, sim. E aí fala, o que é nascido da carne é da carne e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Aqui Jesus se refere à separação, que o Espírito, a carne é da carne, o Espírito é do Espírito e o Espírito não depende da carne, né? Ele não depende da carne para a sua vida. E ele ainda diz, né? Não se admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então, aqui nessa passagem é bem claro, né, que Jesus quis dizer, o que Jesus quis mostrar, para que a gente conheça o reino de Deus, ou seja, que a gente alcance as virtudes necessárias para que possamos viver em paz, né, que possamos encontrar o reino de Deus em nós e vivermos em paz e plenitude, é preciso que nasçamos de novo. Nasçamos de novo para que a gente possa viver e reaprender, né, trabalhar aqui na Terra, porque a Terra é isso, ela é uma escola, ela é um hospital, pode ser vista até como uma prisão também. Nós estamos aqui temporariamente, por um tempo curto, para que a gente possa aprender, e a gente erra, aprende, acerta, erra, aprende, acerta. Nossa alma é refrigerada, Deus nos encaminha pelas águas tranquilas do útero, nascemos de novo, esquecendo tudo do que já se foi, não lembrando, né? E aí temos mais uma oportunidade de evoluir, de crescer, de melhorar e aprender. E assim, nascendo de novo, nós poderemos ver o reino de Deus. Foi uma afirmação bem clara. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Outra passagem muito assim clara sobre a reencarnação é depois da transfiguração no monte. Não vou ler tudo, não vou ler a transfiguração. Depois, se vocês quiserem estudar, tá em Mateus, né, capítulo 17. Conta a transfiguração no monte. E aí os discípulos, João e Pedro, perguntam a Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e trataram ele como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele fará. Então, se, portanto, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o corpo de Elias, porque João foi visto como criança, os seus pais eram conhecidos. Então, João não era Elias ressuscitado, mas sim Elias reencarnado, né? E mais em outras passagens, né? Aqui, ó, lá em Mateus 11, ora, até
aquele tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Mais uma vez, Jesus afirmou que João Batista era Elias que haveria de vir. Né? E aí, voltando lá no Velho Testamento, em Isaías 26:19, é dito no começo do versículo: aqueles que do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Mas voltando lá no Antigo Testamento, em Jó, existem várias traduções dessa passagem. Eu vou ler aqui a tradução da versão grega, que é: quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quanto a ela e voltarei de novo. Então, em várias passagens, em vários momentos do Evangelho, interpretando com mais serenidade, com mais clareza, tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, abrindo o coração e a mente, sem os preceitos dos dogmas que foram colocados em cima do Evangelho, a gente consegue ver que várias vezes Jesus se referiu à reencarnação. Mas a Bíblia ela veio cheia de símbolos, né? Jesus ensinou através de parábolas, porque não era dado naquele momento para que todos entendessem. Eles não entenderam Jesus, até porque o crucificaram, né? E hoje nós estamos tentando entender. E aí, isso não é coisa de espiritismo, reencarnação, como eu acabei de mostrar aqui, falar nessas passagens do Evangelho que falam claramente, para quem sabe ler um pigue letra, né? Claramente para quem, né, interpretar bem, consegue ver, né, perceber da reencarnação. E aí eu fico aliviada, né? A gente se alivia de pensar que a justiça, né, que é aquele que a gente vê que tanto sofre. Fecha a porta, por favor, Yuri. Aqueles que tanto sofrem, que passam, que vão ter outras oportunidades, né? Os humilhados serão exaltados, bem-aventurados os aflitos, que tudo nessa vida passa. E tudo que nos acontece, toda condição que nos é imposta na vida, desde uma condição física, de um problema físico, de um problema emocional, amoroso, financeiro, de filho com pai, de pai com filho, de mãe, de esposa com marido, de empregado com patrão, tudo aquilo que nos é imposto, nos é colocado na nossa frente, é para que a gente aprenda. E é necessário, porque com certeza, em uma outra vida, em um outro momento, nós erramos. Né? Nós erramos com aquelas pessoas que nos rodeiam hoje, e agora nós temos a oportunidade de estar com elas novamente para que possamos fazer diferente. Fazer diferente dando nossa atenção, nosso amor, nosso perdão, a nossa compreensão. A gente pensa assim, mas por que a gente não lembra, né, das reencarnações passadas? Então, se elas existem, se as explicações sobre os sofrimentos, sobre os problemas, advém aí de um resgate de vidas passadas. Não castigo, resgate, porque Deus não castiga ninguém. Nós plantamos em um dado momento no passado e nós vamos colher. É ação e reação. Nós saímos fora, nós ignoramos a lei de amor, erramos, e aí consequentemente, nós vamos vivenciar dores, mas não com o sentido de nos punir, de nos castigar, mas de nos fazer aprender. Porque não é mesmo verdade que quando nós estamos passando por momentos de dor, dificuldade, nós voltamos o nosso mente, o nosso coração a Deus?
nós nos deixamos a vida material de lado e voltamos um pouco para a vida espiritual, né? Nunca se viu tantas pessoas, por exemplo, falando de Deus, orando, como nesse momento que estamos vivenciando agora. Então, nós não lembramos para que a gente faça de novo, sem remoer o erro de antes, sem julgar, porque pode ser que na mesma família, no mesmo lar, eu esteja vivendo com alguém que eu assassinei, com alguém que eu traí, com alguém que eu enganei, com alguém que eu fui desonesto. E por que eu preciso lembrar, que eu quero lembrar e quero que essa pessoa lembre do mal que eu fiz para ela? Sendo que o que a gente veio trabalhar é o perdão. E da mesma forma, ninguém vai lembrar, para que não lembre do erro que cometeu e não fique remoendo, né? Porque a gente se sente culpado, né? A gente se sente culpado mesmo. E também para não julgar, né, o outro, para que a gente não possa julgar. Vocês me desculpa, barulho, eu tô fazendo a live de casa e tem criança, tem muita gente conversando, eu acabo se desconcentrando com a conversa na sala ao lado. Enfim, nós esquecemos por providência, por perdão divino. E aí a gente vem e renasce com a oportunidade de refazer, né? Fazer diferente, para evoluir. Então, o que de tudo eu queria frisar hoje é que a gente comece a encarar tudo na vida por um motivo, por uma razão de ser. Que a gente encare uma doença que possa vir nos rebater como um chamado, né? Como um chamado para nos cuidar mais da nossa mente, cuidar daquilo que realmente importa. Vamos ler o que as dores querem nos dizer, o que elas significam, né, para nós. Todo problema que nos vem é para que a gente exercite a nossa mente, exercite o nosso coração, exercite o nosso perdão, a nossa capacidade de amar, de resolver. Porque se a vida fosse plena, sem dificuldades, a gente não ia buscar o melhor. Não é mesmo que todos vocês que estão me assistindo agora e que ainda vão me assistir, com certeza, acredito que a grande maioria, se não todos, passaram por grandes dificuldades na vida, chegaram a duvidar de Deus, né? Chegaram a duvidar de tudo, desacreditar, mas que depois de passado aquele momento, se fizeram pessoas mais fortes, mais resignadas e mais preparadas para lidarem com a vida. Então, tudo que nos vem é com o intuito, é com o ensejo que nós possamos aprender, possamos exercitar-nos. E muitas das vezes nós erramos, nós vemos aquelas questões difíceis do momento como pedras no caminho, nós reclamamos e vemos tudo só de forma negativa. Lembre que em algum momento em onde nós estivemos na carne, em outras vidas, nós erramos. E agora nós temos que aprender para fazer certo. E aí vão vir as dificuldades, os problemas, para que a gente aprenda. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz: pelo ferro feriu e pelo ferro será ferido. Aquele mal que um dia nós causamos, ele vai voltar de forma automática. Mais uma vez, não como forma de punição, mas para que a gente possa aprender o quanto é ruim, o quanto aquela posição não é a correta. Então, a vida, esse instante, ela é uma passagem,
o nosso espírito, que é dele, que não depende da carne que aqui está, usa dessa carne para que a gente possa evoluir e encontrar o reino de Deus. Então nós estamos aqui novamente juntos para acertar e consertar onde um dia nós erramos. E como nós vamos fazer isso? Usando da evangelioterapia, buscando os ensinamentos de Jesus e usando ele como exemplo. Quando a gente se deparar em momentos da nossa vida, que seja por dificuldade, que seja por injustiças, por problemas financeiros, físicos, morais, independente da ordem do problema, a gente deve pensar o que Jesus faria, como Jesus pensaria, como ele agiria, né? E ver sempre o lado bom, pensar sempre assim, o que isso está tentando me ensinar? Oh meu Deus, me mostra! O que isso quer me ensinar, quer me mostrar? Às vezes nós vemos pessoas tão boas, jovens, né? Também mais velhos aí, passando por problemas como câncer, e a gente às vezes, até agora também, né, pessoas morrendo com coronavírus, e a gente se revolta, né, com a morte. Então, é aqui falando sobre reencarnação que a gente deve mudar esse tratamento com a morte. Dói, é claro que a morte dói, ela machuca. Mas de um ente querido, mas aquele espírito, nosso irmão, filho, mãe, pai, precisava passar por aquela doença, porque aquela doença ia, de certa forma, limpar o seu perispírito, que é um tema bem extenso. Ele está passando por uma limpeza a nível perispiritual, e passado o momento da doença, voltando ao mundo celestial, à pátria celeste, após o desencarne, a morte, esse espírito, essa vida, essa pessoa que você ama, ela continua lá, ela está lá. Então é o certo que nós vejamos isso como algo natural, que a gente sinta saudade, que a gente aceite a dor, né, porque ela é natural, mas que a gente passe a emanar vibrações de amor para aquele ente querido que se foi, sabendo que um dia a gente se vai também e a gente vai acabar se reencontrando. E a gente vai nascer de novo e nascer como os filhos e mães e pais e irmãos novamente, porque a família espiritual não muda muito, né? Nós nascemos em posições diferentes, mas essas famílias voltam a estar juntos. Então, que a gente possa, com essa mensagem de reencarnação, que a gente possa entender que todo problema e situação nos quer ensinar algo e que a gente possa aceitar mais a morte daquele que o desencarne. O desencarne. Jesus falou que é da carne, o que é do espírito, o que é do espírito. Então, que a gente possa aceitar mais o desencarne daquelas pessoas queridas e amadas que se vão, né, a todo momento, que se foram, que a gente possa ter essa aceitação, essa certeza, lembrar de que tudo aqui é muito rápido, é muito passageiro, e que a gente há de se reencontrar no plano espiritual, e com certeza a gente deve reencarnar, voltar à carne, na mesma família, porque não vai dar tempo da gente mudar e melhorar tudo que a gente precisa nessa, né? Então que possa ser essa mensagem, e que a gente possa parar de ter, né, quem venha a ter dúvida de que a reencarnação ela é um fato natural da vida, porque nós duvidarmos ou não acreditarmos, não vai mudar essa realidade, ela vai continuar existindo. E que bom, que maravilha que a reencarnação existe, que a gente tem essas novas oportunidades de fazer novamente e de buscar o reino de Deus e de nos melhorarmos. Que a gente possa então aceitar as intempéries da vida e passar a vê-las com os olhos de Jesus, vendo bem por detrás de todo mal, de toda dor, e buscando entender o que aquilo quer nos ensinar. E que assim seja, que a paz
nos acompanhe nessa noite. Vamos encerrar fazendo uma oração, elevando o pensamento novamente. Eu gostaria de encerrar fazendo oração do Salmo 23, que é uma oração muito especial no meu coração. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu santo nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, que assim seja. Agradeço a presença de todos, peço desculpas pelas interrupções, que a live foi feita em casa hoje, mas é isso, um grande abraço no coração de todos e que a gente possa sempre nos lembrar de elevar o nosso pensamento e orar, viu, gente? Vamos orar, porque oração é o alimento do espírito, a gente fica aí só alimentando o corpo, né? Buscando o alimento para o corpo, pro bolso. Vamos lembrar sempre de orar, tá? Um beijo grande.